a estar a falar com alguma cara, mas não consigo. Só vejo a apresentação, mas pronto. Assim está bem? Sim, está ótimo. Assim está bem, pronto. Obrigada. Portanto, estava a dizer isto, não é? Que o cientificamente comprovado tem um valor quase que absoluto. E não quero tirar importância ao valor da ciência, porque eu trabalho em ciência, não é? Mas há um tempo atrás vi uma notícia que dizia que está cientificamente provado que as crianças que veem filmes violentos têm tendência a ser mais violentos. E isto, quer dizer, há coisas que claramente não é preciso cientificamente provado para nos mostrar que de facto o ser humano é muito mais do que isso, não é? E que há uma coisa chamada bom senso, não é? Que nos pode ajudar também a viver a nossa fé. Pronto, eu queria voltar um bocadinho ao que a Marta falou da última vez, pegar no rabo que ficou e continuar por aqui. Portanto, a Sagrada Escritura, já a Marta referiu isso, não é? Os seus autores são Deus e os hagiógrafos, esses que escreveram, não é? Também a Bíblia, a determinada altura. Os destinatários somos todos os homens de todos os tempos. Não é? Isto acho que é muito importante para compreendermos a forma como está escrito. E quando eu digo todos os homens de todos os tempos, são mesmo todos os homens de todos os tempos. Não é? São estas pessoas que não percebiam nada do que é que, não sei se eles ouvissem a linguagem atual da evolução, do Big Bang, de todas essas coisas, não devia dizer nada. Não é? E, portanto, também a Sagrada Escritura foi escrita a pensar nessas pessoas mais simples, que talvez tivessem muito pouco vocabulário, não é? Aliás, foram eles próprios também muitas vezes que transmitiram essas verdades. Não é? Portanto, e também a finalidade. Não é? A finalidade deste conjunto de livros em concreto é explicar quem é Deus e quem é o homem. Não é? Porque Deus quer que o homem o possa descobrir e o possa amar, não é? E descubra o amor que Deus tem por ele. E isto não é explicar cientificamente como é que as coisas aconteceram, porque isso estamos cá nós. Estamos cá nós para nos divertirmos, porque posso-vos dizer que é uma grande diversão, e é muito bonito descobrir como é que a natureza funciona, como é que ela vai andando, não é? Isso para mim é uma grande paixão, logicamente. Portanto, o conteúdo da Sagrada Escritura começou por ser transmitido por tradição oral, não é? Coisa que hoje em dia já vemos pouco. Primeiro, não temos memória, segundo, não temos tempo. Graças a Deus temos livros que nos lembram das coisas, mas antigamente não era assim. As pessoas tinham uma memória completamente diferente, tinham uma capacidade de se dedicar a explicar, não é? Às gerações seguintes tudo o que aconteceu e, portanto, principalmente aquilo que se referia às suas origens. Portanto, havia logicamente uma grande preocupação de transmitir, não é? De transmitir as ideias principais. Também, graças a Deus, a determinada altura isto foi transmitido e foi escrito de forma a que ficasse de uma forma um bocadinho mais específica, não é? Isto bastante mais para a frente. Eu comecei por fazer uma pesquisa do Google, comecei não, quer dizer, estava à procura também, sobretudo para que estes slides não fossem só texto, não é? Então andei aqui para umas bonecadas para ver se as pessoas também se agradam um pouco mais. E se uma pessoa faz uma pesquisa Google a dizer criação do mundo, que aparece algo deste género, não é? Os bonequinhos, tudo queridos, para as crianças compreenderem, não é? Assim, as coisas divididas, Deus ali no meio, muito simpático, muito sorridente, que é super simpático. E depois, também vos posso dar aqui o meu lado da ciência e da biologia, não é? Eu, quando entrei na faculdade, o que nos mostraram, assim, de uma forma, de múltiplas formas e de uma forma também muito bonita, não é? A pessoa vê, por exemplo, a origem da vida pode estar representada aqui, na árvore da vida, não é? Que aqui cada pontinho destes representa os seres vivos na face da Terra, não é? E se aqui temos a linha do tempo, portanto aqui a atualidade, não é? Fica aqui marcada nesta zona, temos aqui quase a branco os organismos que existem atualmente e de facto a conclusão, porque por múltiplas razões, por múltiplos meios, é que todos nós, todos os seres vivos que existem à face da Terra terão originado de um ancestral comum. Não é? Há coisas que são perfeitamente comuns entre nós. É horrível a dizer isto, eu sei que isto é uma coisa chocante a muitas pessoas, mas é assim, não é? E de facto temos, hoje em dia, trabalhar em biologia sem pensar em evolução é perfeitamente inconcebível. Não é? Tudo bem, como a evolução acontece, isso sim já pode ser uma teoria, mas que existe,
é de facto um facto, não é? É mesmo assim. Portanto, muita gente acaba por pensar, esta questão aqui de Deus criou o mundo em 7 dias é uma história de crianças, não é? E eu gostava também, desculpem lá, pus aqui mais uma bonecada, mas eu adoro este filme, acho imensa piada e acho que estas imagens dizem muito de si. Isto é o filme do Nemo, não é? O peixinho que vai descobrir o mundo, não é? E acaba dentro de um aquário. E, de facto, dentro deste aquário estão peixes inteligentes, não é? Todos estes. Temos aqui o chefe peixe que decide estragar o sistema de limpeza do aquário, portanto, as paredes ficam todas sujas e temos aqui alguns compulsivos que não conseguem deixar de comer a porcaria que está na parede, e quando o objetivo era não limpar o aquário. E temos aqui a estrela do mar que vai limpando e vai dando notícias cá para dentro do que é que está a acontecer lá fora. E eu pensava que isto é uma ótima imagem da forma como as ciências abordam a realidade. Se pensarmos, portanto, aqui por trás deste ecrã preto está uma imagem da realidade. Eu estou aqui a tentar criar uma coisa que tem múltiplas dimensões e fazê-la numa só dimensão, não é? Mas pronto, eu espero que se entenda a ideia. Portanto, temos a ciência A, a ciência B e a ciência C, que tenta abordar essa realidade de formas diferentes, não é? Portanto, temos a ciência A que olha para a realidade e diz que estão aqui algumas montanhas, um céu com nuvens, não é? Portanto, estamos numa zona montanhosa. A ciência B diz, não, esta realidade é um céu, não é? Assim, uma coisa limpa, não é? E, portanto, e a ciência C, que também com muito esforço se mete nisto, não é? E com muitos, mecanismos e formas válidas, também diz, não, isto é uma construção humana, não tem nada a ver. E temos também que compreender que os homens que se metem nisto, metem-se com todas as forças e, portanto, eu agora não vou destruir o meu trabalho para dizer que o outro está certo, não é? Mas talvez a atitude seja um bocadinho diferente, porque se nós olharmos para a realidade no seu conjunto, nós estamos a descrever, efetivamente, aspectos concretos da realidade e o importante aqui é conseguir juntá-los, não é? Uni-los e aí conseguir descobrir uma realidade ainda maior, não é? Que às vezes não conseguimos ver. E isto é uma coisa que me marcou sempre muito, que é esta atitude de não concordo. Isto eu, aliás, também pus aqui os smiles, não é? Os emojis do não concordo, que aparece assim bastante fechado e negativo, não é? Do não compreendo, que é mais pensativo. Ok, eu não compreendo para já, não é? E eu acho que relativamente, de facto, a estes aspectos da realidade que nós não compreendemos tão bem, não é? Termos muitas vezes essa atitude de não compreendo e não só do não concordo, porque o não concordo fecha-nos, o não compreendo abre-nos a tentar compreender, não é? A realidade. E de uma forma especial, não é? Pensarmos numa escrita que foi feita há milhares de anos, não é? E que tem a sua mensagem e tem também a sua forma de escrever, que foi muito própria. Tenho aqui, muito resumido, o primeiro capítulo do Gênesis, que todos já ouvimos de alguma forma ou de outra, não é? Que descreve no primeiro dia, Deus disse, haja luz. Não é? Eu gostava que vocês focassem nas partes cores de laranja, não é? Portanto, no primeiro dia, haja luz, houve luz e viu Deus que a luz era boa, não é? Depois Deus dá um nome às coisas e era o primeiro dia. Depois no outro dia, faça-se, juntem-se as águas, produza a terra, haja luminares, produza... Há aqui uma forma de abordar essa criação que é muito diferente depois no sexto dia, em que Deus diz, façamos o homem. Portanto, já não é tanto essa atitude de fora, de faça-se, não é? É uma atitude de eu faço. Para além do mais, neste plural que de facto também sugere bastante sobre Deus, não é? Para além do mais, também fala aqui, não é? Que Deus criou o homem à sua imagem, à sua imagem e semelhança. O que é que significa isto? Não é? Tem que ser algo que naturalmente não vamos compreender logo à primeira vista, é que talvez precisemos de pensar um bocadinho. Portanto, é uma coisa que sai aqui, que salta logo à vista, não é? Que há uma ordem. Antes, no primeiro dia foi assim, no segundo dia foi assim, no terceiro dia foi assim. E ao longo do tempo. Não é? E Deus vai dizendo, vai dizendo. É muito interessante porque se nós estudamos também em biologia, não é? E todo o conjunto das outras ciências que estão à sua volta, não é?
toda a paleontologia, a arqueologia, não é? Falam de uma evolução e de um aparecimento gradual de organismos que de alguma forma estão aqui também feitos pela mesma ordem, que eu acho também que é interessante, não é? Porque o homem que escreveu, quem escreveu na altura do rei Davi este livro, não sabia, não é? Não sabia nada desta evolução dos organismos uns a partir dos outros, não é? Mas penso que é muito interessante e até nisso há uma certa correlação. Também diz, embora não tenha referido, não é? Mas também está referido, eu não tenho lido agora, mas também está referido no capítulo do Gênesis, que Deus criou o homem, macho e fêmea, ou seja, diferentes, um macho e outra fêmea, não é? Mas iguais. Deus criou igualmente um e outro, é? Igual, com igual dignidade, com igual valor, com tudo, não é? Mas são diferentes entre si. E para mim, das coisas mais interessantes são os tempos verbais utilizados, não é? Em cada situação. Todo o ato de criação há esse comando como que externo, uma direcionalidade, não é? Faça-se, haja, o que for, não é? Mas é como se Deus estivesse a guiar, mas não está diretamente lá. Na criação do homem, Deus mostra essa ação direta. Talvez isto fosse o mais importante a transmitir quanto toda a criação, não é? Que há uma ordem, mas que Deus atua na criação do homem de uma forma direta. Isto mostra-nos que Deus ama-nos de uma forma completamente diferente como encara todo o resto da criação. O homem é muito especial, não é? Nesta criação. De facto, é completamente diferente. Também no capítulo 2 do Gênesis diz que Deus modelou o homem com o barro da terra, ou seja, há esta sugestão de que há uma matéria pré-existente, não é? Sobre a qual Deus fez o homem. E eu venho sempre à cabeça esta imagem, que é a imagem da Capela Sistina, que se chama efetivamente a criação do homem. Portanto, Deus neste momento, está aqui representado, está a criar o homem. E o homem já existe, ou melhor, o corpo do homem já existe. Chama-se muito a atenção para estas mãos, para a mão de Deus, que é uma mão que está elevada, que é uma mão que tem vida, e que está a transmitir a vida ao homem, que está assim mole, meio para baixo, portanto, este tipo de vida pode ser um bocadinho diferente daquele que nós possamos imaginar à primeira vista e de uma forma talvez um pouco mais infantil quando se lê literalmente tudo o que está no Gênesis, não é? A vida que Deus deu ao homem é essa vida de espírito, não é? Que fez a sua imagem e semelhança. Portanto, Deus dá ao homem um espírito que possibilita, não é? Essa união com Deus, porque Deus é por espírito. Não é? Deus, pronto, agora as questões do corpo, não é? Porque nós temos corpo, não é? Mas isso é outra questão, é uma limitação, não é? Mas pronto, de facto, aquilo que Deus nos concede e nos dá é essa vida espiritual, essa possibilidade de intimar com Ele, porque de facto temos um espírito imortal, não é? Portanto, eu gosto de dizer, não quero chocar ninguém, não é? Mas se calhar se fizermos a nossa genealogia e as fotografias de família, podemos pensar, não é? Que Adão e Eva seriam assim, mas que às vezes temos de estar abertos, não é? Que talvez assim o aspecto exterior de Adão e Eva poderiam ser mais assim. Não tem problema. Porquê? Porque Deus, de facto, a grandiosidade do homem não vem pelo aspecto exterior, nunca, jamais. Não é? Vem pelo seu interior e vem também pelo espírito, não é? Por essa alma que Deus lhe dá e que lhe dá forma a todos os seus seres. É? Portanto, eu também atrevo-me a dizer, não sei, mas eu acho que posso dizer isto, que de facto essa criação de Adão e Eva não tem que ser sido em nada diferente à criação de cada um de nós. Não é? Cada um de nós, quando se dá a fecundação, não é? Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, ou seja, por vontade dos nossos pais, Deus infunde uma alma, é essa primeira célula. Temos aí um ser humano, temos aí uma alma com um corpo, que neste momento é só uma célula, mas que só precisa de tempo para se desenvolver num organismo com todos os seus órgãos e funcional. Não é? Portanto, tem tudo ali necessário para ser um ser humano e tem já uma alma. Não é? Deus dá-lhe. E Deus, eu dou catequesas a miúdos mais pequeninos, não é? E de facto é importante que nós tenhamos consciência que Deus, quando infunde essa alma, diz: este vai ser o Joãozinho, não é? Este vai ser o Manel, porque para ele cada um de nós é diferente.
E é único, intransmissível. Não é? Ninguém pode amar a Deus como eu posso amar. Mais ninguém. Também gostava de dar aqui umas pinceladas de biologia, não é? Nós temos aqui, isto é como uma árvore genealógica. Conseguem ver o meu ponteirinho? Marta, eu acho que és a única pessoa que me pode falar. Sim, consigo. Okay. Então, isto aqui, os ramos, não é, representam como que o tempo em si e de facto temos aqui o nosso, como dizer isto, não é? O hominídeo, nem é um hominídeo porque isto é mesmo um macaco, não é? Um macaco que está mais próximo de nós, que é o chimpanzé atual e que é vivo, separou-se de nós, ou seja, houve uma separação entre as duas espécies há 7 milhões de anos. Portanto, isto é muito ano, é muito tempo. E é uma coisa engraçada, não é? de curiosidade, não é? Que as pessoas podem pensar qual é a semelhança genética entre o ser humano e o chimpanzé. Gostava que vocês pensassem um bocadinho e que tentassem assim, um valor, uma percentagem de semelhança. Não é? Somos 20% semelhantes, somos 30% semelhantes, somos 50% semelhantes, não é? Porque há, pronto, e aqui o DNA, não é? Como todos já terão ouvido falar, é quase como o livro que se lê e que dá origem ao organismo que nós somos. Não é? E eu acho que é bastante espantoso pensar que a nossa semelhança genética é de 98,5%. Portanto, nós só temos 1,5% de diferença. Eu sei que isto para alguns também é bastante desconcertante, não é? Mas é a realidade, porque a nossa diferença não está na genética. Ou melhor, tem um bocadinho, tem esse 1,5, não é? Mas a grande diferença entre o homem e o chimpanzé não está aí, não é? Está muito além disso e não se resume ao nosso físico. Eu acho que isso também nos podemos desprender um bocadinho disso. Também aqui, reparem, esta é outra representação, em que aqui representa-se a separação, não é? Exatamente este mesmo momento em que houvesse a separação, e todos aqueles que são chamados hominídeos, que estão aqui, que são desde o Australopithecus ao Homo Neandertal, ao Homo, o que quer que seja, não é? Todos eles que no fundo são restos que foram encontrados, fossilizados. É impressionante como, aparentemente, eles seriam todos mais bem adaptados do que os outros macacos, que tiveram um crescimento de cérebro, mais capacidades, uma coisa que se mente também é o polegar oponível, a capacidade de correr só nas duas pernas, e desapareceram. Que é um mistério, não é? Se fosse só uma questão de adaptabilidade, de estar muito adaptado ao meio ambiente, não teriam desaparecido. Portanto, há aqui coisas que ficam por explicar e que, lógico, não vale a pena dizer, está provado que é assim, não temos que provar. Nós podemos confiar, podemos unir a outros conhecimentos e unir a nossa sabedoria, não é? Portanto, Deus tem um plano para cada um de nós. E sendo seres espirituais, não é? Com alma, que se podem relacionar com Ele numa intimidade muito próxima, e sendo o próprio Deus uma relação de amor, que isto também é uma coisa, por acaso, desculpem, eu não referi, porque é que se diz no Gênesis, quando Deus criou o homem, façamos, e não eu vou fazer. É? Eu penso que todos sabem, a maioria saberá porquê, não é? Mas também vamos ter uma sessão sobre Deus, Ele próprio, mas pronto, nesse momento já aparece aí referido, que diz façamos porque são 3 pessoas, não é? Porque Deus é uma relação de amor. Ele nem sequer, Deus é único, mas nem sequer tem essa coisa que não lhe falta, não melhor, desculpem, não é um Deus solitário, não é? Até nisso ele é completo, porque é uma relação de amor. E Deus quer comunicar-nos esse amor, quer nos fazer participantes desse amor, não é? Por isso nos criou, quer nos transmitir esse amor. Mas a participação do amor só é possível com liberdade, com confiança. Portanto, nós só podemos amar quem nós confiamos. Não é? Todo o resto, todo o tipo. Também é verdade que a palavra amor está um bocadinho maltratada, não é? Tem sido muito maltratada ao longo destes tempos e, portanto, se conseguirmos associar, não é, ao amor essa confiança absoluta, talvez já fique bastantes coisas que às vezes dizem que é amor, ficam um bocadinho de fora. Não é? Mas, portanto essa confiança, tem que haver uma confiança em Deus, não é? Uma confiança total. E, portanto, Deus quis, no momento em que criou Adão e Eva, deu-lhes a natureza para cuidarem. Nós temos a obrigação de cuidar a natureza. Deu-lhes
trabalho, não é? Que crescessem, que se multiplicassem, não é? E disse-lhes, mas preciso que não façam isto. Porquê? Porque era uma ocasião para confiar nele. Não é? E que eu também gostava de ficar um bocadinho a pensar no que é confiança, no que é fé real. A imagem que consegui, assim, mais parecer com a confiança, não é uma coisa deste género, não é? A confiança é deixar-se cair, confiando absolutamente que alguém está lá, essa pessoa, porque eu confio nessa pessoa, está lá para me apanhar. Não é? Também lembrava-me, se calhar não vou pôr agora porque está muito confuso, mas lembrava-me de uma imagem de um filme muito famoso, do Indiana Jones, não é? Que é o super-homem, e que tem que passar uma prova, que é a prova de fé. Não é? E a sua prova de fé é tão simples quanto ele está diante de um precipício e tem que ter fé absoluta que ali está uma ponte. Fé absoluta. E a forma como ele dá o passo em frente ao precipício é de tal forma que se não estivesse ali nada, ele caía no precipício. E quantas vezes é que nós andamos a tatear o terreno, a ver se há ali alguma coisa ou não? E às vezes Deus pede-nos essa confiança. No que se refere à famosa história da maçã, podemos pensar que mesmo sendo apetecível, não é? Que Adão e Eva olhassem para o fruto e dissessem, não é? O ato de confiança seria, mesmo sendo apetecível, mesmo como lhes disse a serpente, não é? Não, Deus não quer que vocês comam disso porque vocês serão como deuses. O meu ato de confiança é, mesmo sendo isso, eu continuo a confiar em Deus. E continuo a confiar que o melhor é não comer. Não é? Portanto, não sabemos, aliás, não se fala na maçã, na realidade, fala-se de um fruto, de uma árvore que dá um fruto, portanto, mas a maçã de facto tem um ar apetecível, não é? Se calhar foi por isso. Podia ser outra coisa qualquer. Na realidade, o homem precisava era de uma situação em que ele manifestasse essa confiança absoluta em Deus. Para poder ser livre, para poder escolher, eu confio em Deus. Porque na realidade ele vivia numa situação perfeita, não é? Que já vamos ver a seguir, porque percebe-se pelo que está escrito no Gênesis que ele estava numa situação muito mais favorável, não é? Não tinha estas lutas que nós vivemos hoje. Portanto, infelizmente nós sabemos o desenrolar da história, tropeçámos logo à primeira, não é? Portanto, foi logo à partida a coisa correu mal. E a história que se desenrolou no chamado pecado original. Chama-se pecado original porque é a primeira de todas as faltas de confiança, não é? Todos os outros pecados são outras faltas de confiança em Deus. Aquele foi o primeiro, foi muito grave porque o ser humano naquele momento estava numa condição muito mais capaz de discernir, não é? e de ver a maravilha que era Deus, que é Deus, não é? E de decidir em consequência. Portanto, e a partir daí, pronto, todos nós acabamos por herdar esse pecado original. A liberdade também está sempre associada à responsabilidade. Não é? Deus podia ter dito, olha, vamos fazer o seguinte, eu de facto pus-vos esse teste, essa condição, vamos fazer assim, vamos esquecer que isto aconteceu, está bem, vamos viver contentes e felizes, não aconteceu nada de especial. Quer dizer, e se fosse assim, alguns de nós podem pensar, ainda isso era tão bom, não é? Estávamos fartos de muita coisa. Mas se fosse assim, Deus não nos estava a levar a sério. Deus não nos tinha criado como seres verdadeiramente livres. Deus leva-nos a sério em todas as situações. Em momento nenhum nos quer tirar a liberdade. Tudo o que faz está sempre à nossa volta, mas sempre sem nos tirar a liberdade. Isto é crucial, não é? É crucial. E, portanto, da nossa parte, ou há confiança, ou Deus nunca vai poder fazer em nós aquelas coisas maravilhosas que podia fazer. E, de facto, uma pequena escolha pode mudar completamente o destino, mudou o de Adão e Eva, e não só o deles, o de todos os nós, não é? Portanto, essa escolha de não confiar em Deus, no Gênesis, vem associado à expulsão do paraíso, aplica-se um distanciamento de Deus, e esta expulsão do paraíso, se calhar, provavelmente não é uma expulsão de um sítio, em que tudo era maravilhoso e funcionava muito bem, muito embora a natureza também ficou afetada pelo pecado original, mas
o homem terá perdido algo com o qual Deus o tinha criado, não é? E que dificultou-lhe a vida. E o que é que terá sido isso? São chamados dons preternaturais, porque não nos eram devidos, mas Deus concedeu-nos de forma a podê-lo amar, não é? A poder estar junto dele. Portanto, Deus faz referência no Gênesis, depois do pecado original, não é? Diz a Eva: sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele há de mandar em ti, não é? No fundo, esta relação de tensão que não existia em Adão e Eva. Aliás, o facto de eles terem vestido, ou de terem vergonha, não é? É sinal de que já não conseguiam olhar um para o outro com a pureza com que olhavam antes, não é? Já não conseguem olhar para um corpo completo sem daí querer tirar algo para si, que é o problema da relação entre todos, não é? O próprio Adão diz: tive medo por estar nu, não é? E escondi-me. No fundo, essas paixões que vêm ao de cima com muita frequência, aqui estou a falar, estas imagens falam da gula, da ira, não é? E da inveja, não é? São coisas que nos vêm ao de cima e nós muitas vezes não conseguimos controlar. Temos que lutar, e se calhar vamos ter que lutar durante muito tempo, ou toda a vida, por isso, não é? E este é um dos dons, foi ao contrário, que perdemos, que foi a integridade, no fundo, que era essa perfeita relação entre as paixões, que é uma coisa que não tem que ser bom ou má, não é? Mas a nossa inteligência e a nossa vontade conseguiam controlá-las perfeitamente, não é? E vivíamos numa harmonia com tudo isso que nos passa cá dentro. Também Deus disse a Adão, não é? Terás de dar isto foi a Eva, terás de dar à luz com muitas dores, não é? E a Adão diz: só à custa de muito suor conseguirás arranjar o necessário para comer, não é? No fundo é o sofrimento. Passou a haver sofrimento consequência do pecado original, porque antes nós tínhamos este dom preternatural da impassibilidade, em que não sofríamos, não é? Não havia sofrimento. Deus concedeu-nos isso, era um bónus. E também continua a dizer a Adão que até que um dia te venhas a transformar de novo em terra, pois dela foste formado. Na verdade és pó, e em pó te has de transformar de novo. E de facto este era o outro dom preternatural que Deus nos tinha concedido, que era a imortalidade. É muito interessante ver que, tendo perdido estes três dons, concretamente, não é? A aspiração por eles é o que muitas vezes nos move a procurar Deus, e como tal pode ter até aqui um certo papel didático, não é? O facto de nós aspirarmos pela imortalidade, de nós ficarmos desconcertados com o sofrimento, de sentirmos que em nós há forças que às vezes nos fazem fazer coisas que não queremos, não é? No fundo leva-nos a pensar que isto não é normal, isto é melhor, não é o meu estado, não é? Eu não fui feito para isto, não é? E como tal procuro a Deus, porque Ele responde a estas dificuldades, não é? A estes problemas, e Ele sim pode nos ajudar a viver numa situação muito mais humana, mais rica, não é? Portanto, e agora? O que é que fazemos, não é? Com isto que aconteceu, não é? Só desgraças. Portanto, asneiras atrás das asneiras, longe de Deus, e o que é que pode acontecer, não é? Deus diz também, e isto é fantástico, porque Ele não se cansa nunca de vir à nossa procura. E diz: farei, e aqui Deus está a falar com a serpente, não é? Farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. E isto é muito interessante, porque penso que nunca, não é? Se fala da descendência de uma mulher, normalmente fala-se da descendência de um homem, não é? Por mais que nós não gostemos, não é? Mas é assim, também por questões claramente culturais da época, não é? A descendência da mulher há de atingir-te na cabeça e tu procurarás atingi-la no calcanhar, não é? Portanto, esta descendência de mulher, e isto chama-se o proto-evangelho, porque no fundo Deus está a anunciar que haverá um Salvador, ou seja, vocês vão ter que ir embora, amigos, agora já não podemos estar juntos como estávamos no momento da criação, em que vocês foram criados, mas eu vou resolver isto. Portanto, o próprio Deus encontrou a solução, o próprio Deus traz a solução a cada um de nós. Depois já nos cabe a cada um de nós corresponder a isso ou não,
Isto são as cenas dos próximos episódios, não é? Porque Jesus é esse descendente de mulher apenas, não é? Jesus nasce de uma virgem e, como tal, este proto-evangelho fala da descendência da mulher, não é? Que é desta mulher. E também por isto é uma curiosidade, muitas vezes Nossa Senhora aparece representada a pisar uma serpente, não é? E isto é uma referência ao proto-evangelho. E pronto, eu acho que tenho dito o que tinha a dizer. Não sei se há questões, acho que temos tempo para questões. Se alguém quiser fazer uma questão, algum comentário, alguma coisa, tenho aqui a minha irmã para me ajudar a responder, não é? Porque ela é que é profissional. Mas... Pronto, já permiti que quem quiser fazer uma pergunta ative o seu som. Olá, boa noite. Boa Não sei se me noite. estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Obrigada, foi muito interessante, achei muito interessante e eu também tirei biologia, portanto foi giro também ver as coisas da sua perspectiva, sim. Eu não percebi, só uma pergunta pequena, não percebi o que quis dizer quando disse que a natureza também ficou prejudicada com o pecado original. Sim. Vamos lá ver, eu vou tentar responder, Marta, se houver alguma coisa também aqui a corrigir. Portanto, o pecado original foi algo que nos marcou de tal forma, foi tão forte, digamos assim, que a sua transmissão até é feita por natureza, ou seja, é como uma dívida que os nossos primeiros pais contraíram e que ninguém pôde pagar. E como tal, foi transmitida de pais para filhos. Eu até tenho um dos meus pequenitos que diz: eu não acho justo, eu não acho justo, porque de facto eu não tive culpa nenhuma. E é verdade, ele tem toda a razão. Agora, ele também sente, ele sente que nasceu com pecado, portanto não há muito a fazer. É uma coisa que, é assim, há muito a fazer, nós podemos fazer imensa coisa, não é? Mas que nascemos com isso, nascemos e é uma coisa que se transmite por natureza. Exato, ok, já percebi, já não tinha percebido que era nesse sentido, sim. Obrigada. Okay. Nada. Estou cheia de dúvidas, oh meu Deus! Como explicam a criação de Adão e Eva na perspectiva da ciência? Ora bem, eu também vos posso dizer que na perspectiva da ciência há múltiplas teorias, vamos dizer. Posso-vos dizer também, eu sou da área da genética, portanto, aqui até é uma pergunta que eu acho nessa piada. Como foram os dados biológicos? Pois, isso é difícil. Então, portanto, há várias teorias, não é? Há teorias que dizem, e que isto é, eu penso que isto é um bocado contrário àquilo que nós estamos, até a nível da biologia, habituados a ver, não é? Que é, por adaptação, algumas espécies, a mesma espécie que está em sítios diferentes, acaba por se desenvolver em espécies diferentes ao longo do tempo, porque se vão adaptando a situações diferentes e, portanto, vão se adaptando, pronto, assim. Há teorias, por exemplo, não é? Deixem-me só aqui estruturar, portanto, há teorias que dizem que houve um estudo que foi feito de genética, em que se mediu, isto aqui também é só, pronto, vamos entrar um bocadinho em genética, mas eu vou tentar explicar isto. Há um DNA específico que é transmitido de mães para filhas, okay? Que é chamado DNA mitocondrial, um nome que as pessoas acham muita piada. E depois há outro DNA muito específico que é transmitido de pais para filhos, que penso que toda a gente também conhece, que é o DNA do cromossoma Y, né? Que só os homens é que têm cromossoma Y. Portanto, fez-se um estudo de todas as mulheres existentes na atualidade, do seu DNA mitocondrial, que é aquilo que passa de mães para filhas, tem as misturas com os homens, não é? Portanto é uma coisa em que não há mistura, é sempre assim direitinho, não é? E conclui-se por esses estudos, com várias taxas, agora não vou desenvolver, mas que todas nós teremos vindo de uma mulher original. Essa mulher foi chamada Eva mitocondrial. E isto são cientistas que o definem.
Por outro lado, fez-se o mesmo estudo relativamente aos homens e no seu cromossoma Y também se conclui que os homens vêm todos de um homem original. Isto também é o natural das espécies, portanto, acontece que em algum momento há um casal que sofre uma mutação, ou seja, que se isola do resto dos indivíduos à volta, né, e forma-se uma nova espécie. A espécie é isso, não é? São indivíduos de um grupo que têm capacidade de se reproduzir e dar origem a indivíduos férteis. A gente conhece aquele famoso caso eu nunca sei muito bem, mas é o burro e o cavalo, não é? São espécies muito próximas, mas são espécies separadas, porque quando eles dão origem a um organismo, esse organismo não é fértil. Pronto, já estou a falar demasiado em biologia. Portanto, o que é que acontece? Aqui as teorias não se pode dizer a ciência diz que é assim, porque dentro da própria ciência, mais uma vez, de acordo com os métodos que se usem para estudar, vai-se chegar a conclusões diferentes. Não é? E, portanto, temos que estar abertos, porque essas conclusões, em princípio, são teorias. O provar cientificamente, meus senhores, é um assunto muito vasto, não é? Quantas vezes é que vocês já ouviram dizer que a cura para o cancro foi descoberta? Milhares, imagino. Porquê? Porque cada cientista que descobre uma pequena coisa que até pode ajudar na cura do cancro vai dizer que descobriu a cura do cancro. Nós somos todos seres humanos, não é? Isto não é só nas outras áreas, em ciência é igual. Eu acho que não respondi à dúvida porque não tem resposta, honestamente. Acho que sim, que podemos ter essa certeza que Deus nos criou, quer dizer, eu tenho, desculpem lá, eu sou cientista, mas isto é por outro, que Deus nos criou a cada um com essa unicidade, não é? Isso pronto, não sei se tenho muito mais para dizer sobre este assunto. Mais alguma dúvida? Acho que está tudo um bocado tímido. Tímido! Então, a teoria de Darwin, olha bem, a teoria de Darwin é a coisa mais linda que eu já vi. Eu podia falar sobre ela, mas não é agora que eu vou falar. É um bocado violenta também, mas a teoria de Darwin não diz nada, quer dizer, fala sobre como é que se processa a evolução, ok? Não consegue diretamente dizer o homem surgiu aqui e assim, ok? Portanto, basicamente o que o Darwin diz é preciso haver variabilidade genética. Há aquele famoso exemplo que eu acho, embora eu não tenha trabalhado com girafas, mas é uma ideia fácil de ver. O trabalho do Darwin foi feito com besouros, que era o bicho mais sem piada nenhuma, não é? Mas pronto, portanto, basicamente a teoria de Darwin o que diz é que as girafas, por exemplo, o exemplo das girafas é que há uma variabilidade genética, as girafas têm pescoços de tamanhos diferentes, e que num sítio onde há alimento disponível para toda a gente, desculpem, para todas as girafas, não é? Há árvores de todos os tamanhos, todas se alimentam, todas têm filhotes e todas se reproduzem. Começa a haver uma alteração do ambiente e as árvores mais pequenas desaparecem, só se podem alimentar as girafas de pescoço maior, as outras morrem e, portanto, não se reproduzem, o que quer dizer que há seleção natural. Isto chama-se seleção natural. O Darwin, simplesmente, o que veio definir é uma teoria da evolução que é a seleção natural, que muito provavelmente acontece e vê-se muitas situações em que isso acontece. Posso-vos falar, por exemplo, já agora que estamos a invocar o Darwin, eu também não quero deixar de invocar o Lamarck, não é? Que foi muito achincalhado depois do Darwin ter aparecido por neodarwinistas, não é? Em que o Lamarck o que fala é que a pessoa vai crescendo e vai fazendo alterações à sua vida e transmite essas alterações à sua descendência. Lógico que isto numa perspectiva puramente genética não faz sentido. Hoje em dia sabemos que existe uma coisa chamada epigenética, ou seja, os nossos genes são marcados pelos nossos comportamentos e algumas dessas marcas são transmitidas à geração seguinte. Portanto, reduzirmos-nos a uma teoria só, mais uma vez,
é dizermos que, pronto, é sermos o pequenino que às vezes somos relativamente às diferentes ciências, não é? A tua ciência diz isto, a minha diz aquilo outro, mas a tua está errada. E não, há aqui toda uma riqueza de funcionamento e pode haver vários mecanismos de evolução. O Darwin depois sofreu muito, tem uma vida pessoal muito complicada e, de facto, a determinada altura ele começa a entrar pela origem do homem, mas não é que vá muito mais longe relativamente àquilo que nós vemos hoje, não é? Que nós sabemos hoje. Sim, viemos do macaco. Sim, quer dizer, eu digo isto sem problema nenhum. Eu não sei se vocês vão... Quer dizer, eu vou ao Jardim Zoológico e o sítio que mais impressão me faz é ir aos chimpanzés. Obrigada. Obrigada.